Noite, muito boa noite. Vamos falar hoje sobre ansiedade e autoconfiança. Sejam bem-vindos. Cheguei um pouquinho mais tarde hoje, mas estou aqui como sem falta toda segunda-feira para a gente falar aí sobre ansiedade e autoconfiança. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, que eu cheguei agora de viagem e aí tá bem corrido. Foi um dia bem corrido, bastante corrido, mas estamos aqui firme e forte no meu propósito de estar com vocês, de trazer muito conhecimento para vocês, principalmente no mês de Janeiro Branco. É um mês onde nós psicólogos criamos uma campanha para todo mês de janeiro a gente lembrar da importância de saúde mental. Da saúde mental, né? É um mês onde a conscientização ela se torna mais forte, mais efetiva, e a mensagem deste ano de 2025, né, é um convite para que vocês pensem como é que vocês podem cuidar da saúde mental de vocês hoje, agora e sempre. Vamos lá. Queria que vocês chamassem as pessoas para essa live, convidassem amigos, colegas, companheiros. Eu vou fazer o mesmo, vou mandar essa live aqui para as pessoas, convidando-as para estarem aqui conosco, ouvindo um pouquinho sobre o nosso tema, né? Que é sempre saúde mental e postura. Não adianta a gente dizer que a gente tem postura, que a gente é firme nas nossas respostas, que a gente é firme na forma de estar no mundo, se a gente não tem uma boa saúde mental. E eu vou provar para vocês um pouquinho todos os dias que com saúde mental a gente consegue ter uma postura profissional, uma postura na vida e principalmente a gente consegue agir de forma coerente com o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a importância dessa saúde mental, focada agora na ansiedade. Quando nós não temos ansiedade, né? Quando nós temos ansiedade, quando a gente fica mais ansioso com a vida, com alguns medos, com algumas preocupações, com algumas situações onde a gente fique mais angustiado, deixa eu botar aqui o link, será que eu ainda lembro, gente? Colocar aqui o link dessa live, só um minuto. Parar tudo aqui para botar o link da live. Não lembro mais como pede. Como põe o link? Aqui. Copia a ligação. Ok. Vou deixar o link aqui para vocês mandarem lá. Ó, tem aí o link. Vou fixar o link. E eu quero que vocês peguem esse link, copia, joga no WhatsApp, chama a galera pro Instagram, chama a galera para essa live. Pra gente falar sobre ansiedade. Bom, e você que tá assistindo essa live gravada, essa live vai ficar gravada depois no YouTube, então para você que tá assistindo essa live gravada, pode aí acelerar esses primeiros momentos depois, né, e ouvir a live até num passo mais acelerado para quem não tem ansiedade. Quem tem ansiedade tenta ficar na presença, porque a gente precisa aprender a dominar esse desejo e essa vontade de estar se precipitando a tudo, de estar ouvindo coisas num passo um pouco à frente daquilo que a gente deveria estar. E por que eu digo isso? Porque a ansiedade é uma manifestação de uma emoção que nos coloca em estado de alerta. Então, se a ansiedade é a manifestação da emoção, né, de uma emoção perante a um estado de alerta e que nos deixa em estado de alerta, a gente precisa ter atenção para que a gente não fique super estimulando o nosso cérebro, o nosso organismo, para que a gente esteja sempre em estado de atenção. E esse estado de atenção constante nos leva a situações angustiantes, a situações de insegurança, a situações onde a gente não mais domina e não mais conhece as nossas próprias atitudes, onde a gente começa a repensar se a gente está preparado para as coisas que estão por vir. E aí você começa tanto a pensar se você está preparado, se você tiver uma doença, se você está preparado para um desemprego, se você está preparado para uma mudança de trabalho, mesmo que seja algo positivo, se você está preparado para uma mudança de cidade,
quando você começa a repensar tudo e se colocando no lugar. Será que eu estou preparado? Será que eu dou conta? E se acontecer eu não der conta, né? Quando a gente fica sempre nesse lugar do será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu fico vivendo o futuro constantemente. E com isto eu me torno uma pessoa mais ansiosa. Então, por que a ansiedade, ela vai influenciar na nossa sensação de segurança? É porque a gente fica sempre trazendo esses pensamentos, muitas vezes pensamentos voltados ao futuro, né? Sempre pensamentos voltados ao futuro, e esses pensamentos são sempre reflexivos sobre as nossas próprias atitudes ou sobre como nós vamos nos sentir em determinadas situações ou como nós podemos fazer para evitar determinadas situações. Então, o que causa, né, o que faz com que a gente se sinta mais inseguro é exatamente essa questão de querer responder, de querer adivinhar como nós vamos ficar se a situação acontecer, o que é que a gente pode fazer para travar se a situação acontecer e como nós podemos antever determinada situação. E isto, né, este tipo de pensamento que acaba sendo ruminando os nossos, passando muito, né, forte na nossa cabeça, né, são pensamentos ruminativos que eles estão ali, né, sempre indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Eles nos levam a um estado de aceleração. E esse estado de aceleração, de palpitação, de angústia, é o que a gente chama de ansiedade. Podem ter vários tipos, assim, a ansiedade é uma emoção, né? Mas existe um momento que você pode estar com um transtorno de ansiedade e dentro do transtorno de ansiedade existem vários tipos. Eu não vou entrar no tema transtornos de ansiedade, nem vou entrar no tema específico de cada tipo de ansiedade. O ataque de pânico é um tipo de ansiedade, o mutismo seletivo é um tipo de ansiedade, a ansiedade de separação que começa nos bebês, mas a gente vê nos transtornos, né? Quando é uma pessoa que já está numa idade que não tem mais necessidade de apresentar aquela ansiedade de separação, já que nos bebês é algo mais natural do seu desenvolvimento. Essa pessoa já passou dessa fase, mas ela continua apresentando ansiedade de separação. Então, vira um transtorno, uma perturbação do que seria natural do funcionamento psíquico. Eu não vou entrar neste assunto, já tem um live sobre isso, vocês podem entrar lá e assistir. São lives bem antigas, mas estão aí no meu Instagram. Quem quiser pode me mandar que eu mando a live diretamente para vocês, para a gente falar sobre os sintomas de ansiedade, mais especificamente, ou para a gente falar realmente do que esses pensamentos ruminativos, né? Mas normalmente são pensamentos onde a gente tenta antever uma situação e onde a gente faz uma análise profunda e reflexiva das nossas próprias atitudes. E a partir do momento que a gente começa a fazer uma análise reflexiva, crítica, rígida das nossas próprias atitudes, a gente começa a se sentir mais inseguro. Então, se eu começo a ficar, como é que eu vou responder em determinado assunto? Como é que eu vou ficar se isto acontecer? Como é que eu vou me sentir se as pessoas falarem, se as pessoas comentarem, se as pessoas me julgarem? Como eu vou me sentir se eu não tiver uma boa nota? Como eu vou me sentir se eu não tiver um bom trabalho? Então, esse tipo de pensamento acaba trazendo uma insegurança que é uma resposta para um pensamento de eu não dou conta. E como eu não dou conta de algo, eu fico receosa de que esse algo chegue. E aí, muitas vezes, a pessoa entra numa certeza, eu não dou conta. E essa certeza vai gerar o quê? Além desses fatores de ansiedade, que pode chegar assim, né? Porque você vai ficar em alerta, em alerta, em alerta, porque a ansiedade é um estado de alerta, você vai ficar sempre em alerta, pode gerar uma perturbação da ordem psíquica, né? Do equilíbrio psíquico, trazendo a um transtorno, né? Uma perturbação ou um transtorno. A gente fala transtorno no Brasil e perturbação em Portugal, tá? Então, quando vocês vão me ouvirem falar em perturbação da ansiedade, eu tô falando o termo português,
de Portugal. E quando eu falar transtorno da ansiedade, eu tô falando um termo português do Brasil. Então, podem ser vários tipos de transtornos, mas o que é que eu quero falar aqui? Que quando a ansiedade chega, né, no sentido que a gente deixa ela tomar conta, essa emoção tomar conta da gente, e a gente começa a ter manifestações claras de um transtorno de ansiedade, aquela angústia, aquela palpitação, aquela aceleração, e aí teve uma pergunta aqui, né, do Paulo, e é possível estar parado? Então quem nem consegue ficar um momento parado, seja um momento de estado de meditativo, contemplativo, reflexivo, sem pensar no futuro, mas sobre o presente, sobre o que eu vou fazer, fiz hoje, como é que eu organizei as coisas, o que é que eu posso melhorar hoje, mas eu tô muito no futuro ou muito no passado, em estado de alerta por conta desses lugares, normalmente começa a estar aí tomado pelo sintoma ansioso. E tomado pelo sintoma ansioso, começa a se sentir mais inseguro e mais sem confiança em si mesmo. E a partir do momento que você está sem confiança em você mesmo, você começa a duvidar das suas capacidades. E às vezes você vai duvidar muito internamente. Você não vai colocar no mundo, logo no início, que essa dúvida, né? Se você é um bom profissional, se você é uma boa mulher, se você é um bom homem, se você é um bom jogador, treinador, vendedor, né? Você não coloca de cara para fora isto, mas você coloca aos pouquinhos na sua postura profissional. Então, no aceitar preços muito inferiores, no colocar a sua profissão em segundo plano, tudo vem em primeiro lugar, menos a sua profissão, menos a sua carreira, menos o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Você se vestir de um jeito não muito adequado, não muito, vamos dizer assim, elegante, né? Diante do ambiente que você está, para não chamar atenção ou para se esconder, né? Então a gente começa a ver que a pessoa ela vai definhando no seu senso, né, de autoconfiança, ela começa a diminuir mesmo a sua autoconfiança, a se sentir mais insegura, e ela vai se deixar engordar, então ela vai permitindo que outros fatores sejam a resposta para esconder aquilo que está por trás. Então, na verdade, eu não estou sendo uma boa profissional porque eu não tenho tempo, porque tudo dá conta da minha vida, porque eu tenho muitos filhos para criar, porque eu não tenho apoio, porque eu não ganho um salário ideal, e começa a justificar todo o seu comportamento, né? Bota um monte de questões justificativas e queixas para tampar o que está por baixo. E normalmente o que é que vai estar por baixo aqui eu não confio em mim mesmo. E aí você vê pessoas sem posturas no relacionamento, não conseguem entrar em novos relacionamentos, não conseguem se relacionar de forma firme e coerente com pessoas. Então, né, inicia um namoro, passa ali 1, 2, 3 meses e não termina a relação. Começa a se envolver com alguém, descobre que essa pessoa tá com outro, vive com outro, ou vive com outra, né? Não tem uma fidelidade. Aí começa a dizer, eu acho que eu tenho um dedo podre, eu acho que eu não vou arranjar nunca ninguém, eu não acho ninguém pra mim. Então, essa pessoa ela não tem uma postura interna para aquilo que ela deseja. Mas, Larissa, então você tá dizendo que a pessoa não achar o pai ideal, aquela pessoa que ela deseja, é porque ela tem, porque ela não confia nela mesma? Ela não tem, o que eu estou dizendo é que provavelmente ela não confia na capacidade dela e que ela não tem uma postura firme perante aquilo que ela deseja. E por que eu digo isso, gente? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não aceita migalha. Então, se você sabe que você quer viver uma relação, um grande amor, onde a pessoa precisa ter alguns critérios mínimos, não é rigidez, atenção, não é rigidez, tá? Mas uns critérios mínimos de compreensão, de ética, de moral, de vivência de vida como você não vai aceitar migalha. Você não vai se deixar
entrar em histórias onde você não consegue perceber, analisar o outro, né? Eu vou me jogar aqui de cabeça e vou viver o que tá por vir. Isso é fácil. E como eu falo da vida amorosa, eu posso falar da vida profissional. A mesma coisa. Eu vou entrar em qualquer empresa, eu vou aceitar qualquer salário, eu vou aceitar que o chefe me trate como ele quiser. Eu só vou me jogar e deixar a onda me levar. Essa é uma vida sem postura. Porque uma vida com postura profissional, com postura pessoal, com postura de mãe, com postura de pai, com postura, né, daquele papel social que você está adquirindo, é preciso que você esteja primeiro consciente nas suas atitudes. Claro que muitas e muitas vezes nós vamos ser tomados por alguma emoção e podemos não estar racionais, né? E não vamos estar 100% racionais porque nós temos vivências e principalmente dores da nossa infância que muitas vezes adentram a nossa vida de adulto e a gente se deixa que essa emoção tome conta. Mas uma coisa é você ser tomado momentaneamente por algo que chegou, né? Algo que adentrou a sua estrutura psíquica e você vai ter que parar, refletir, entender de onde veio e dar conta. Outra coisa é você estar sempre numa situação onde você está sendo tomado por uma crença, tomado por uma emoção, tomado por um sentimento, né? Então eu tô sempre triste, eu tô sempre na emoção da tristeza, ou eu tô sempre me sentindo angustiado, ou eu tô sempre, todas as vezes que estiverem sempre em um lugar, é porque você não tá consciente, você não tá tendo postura. Estar consciente e ter postura é no aqui e no agora. É tomar consciência da sua presença e das suas escolhas. É deixar de depositar no outro, é confiar em você mesmo. E aí fica tendo crise de ansiedade porque tá se questionando um monte de coisa, quando na verdade deveria se questionar porque eu não tô confiando em mim. Para que estar sofrendo com o futuro, com o passado, com o medo de algo, se eu preciso confiar primeiro nas minhas capacidades? E confiar nas suas capacidades é entender que o que chegar, você dá conta. Larissa, mas me chegou um diagnóstico de câncer, eu não vou dar conta disso. Você dá conta. Como é que você sabe, Larissa, que eu vou sobreviver? Não é isso que eu estou a dizer. Você dá conta de passar. E você pode dizer, nossa, isso é muito religioso, não religioso, é determinista, mas nossa estrutura psíquica, e aí Jung já dizia, Freud também, não nos coloca em nenhum lugar onde a gente não possa estar. A gente acaba por sincronicidade, sincronia, a gente acaba estando nos lugares que a gente precisa estar. Então, se nós estamos conscientes nos nossos processos, né? E aí algumas pessoas mais religiosas, né, vão chamar isso de confiança, de fé em Deus, né, fé em Jesus, fé no divino. Mas se você está consciente, confiante das suas próprias capacidades de enfrentar um dia após o outro, não é eu confio em mim, então eu não vou ter batalhas. Ou eu confio em Deus, então eu não vou ter batalhas. Eu confio no divino, então eu não vou ter batalhas. Não é isto. É estar consciente que quando as batalhas chegarem, você sabe que tem capacidade de enfrentá-las. Algumas vão ser muito difíceis e dolorosas e você vai precisar de ajuda, de mentores. Sejam mentores religiosos, né? Pessoas que estão aqui nesse planeta e que têm uma palavra melhor a dar para vocês, né? Sobre espiritualidade, religião, Deus, divino, enfim, a depender da sua crença. Seja psicólogos que vão te ajudar nessa jornada, seja um mentor na sua área profissional. Então, algumas batalhas nós vamos precisar de mentores. Mas quem vive a batalha é você. Mesmo que na batalha, né, você precise de mentores, quem vive a batalha é você. Então, se você está vivendo, deixando a ansiedade tomar conta de ti, como é que você vai ter confiança em você? Você precisa adquirir confiança em você para diminuir os sintomas ansiosos. E a partir do momento que você diminui os sintomas ansiosos, porque você passou a confiar mais em você,
você volta ainda a confiar mais em você novamente. Então é um ciclo e vai se retroalimentando. E aí você começa a ter postura na vida. E, gente, faz uma diferença gigante quem tem postura na vida. Tem postura na forma de se colocar. Tem postura nas suas próprias escolhas. Não deixa na mão do outro e diz, eu fiz isso por você. Toma as rédeas da sua vida e vai e segue com medo mesmo. Larissa, como é que eu vou confiar em mim diante de toda a minha vida paralisada, nada anda, ou tudo dá errado? Como é que eu vou confiar em mim, Larissa, se todas as vezes que eu escolho uma coisa, essas coisas dão errado? Na verdade, será que você está escolhendo essas coisas com postura? Fica a pergunta. Será que você está, né? Para quem diz a vida está parada, será que você não está na postura de paralisia? Que quando as coisas acontecem, chegam para você, você paralisa diante delas e aí está dizendo que a vida está parada. Mas no primeiro sinal de uma oportunidade, você trava também. Então, qual é a postura que você está tendo diante das coisas que aparecem para ti? Qual é a postura que você tem quando as coisas chegam nas suas mãos? Você se desespera e diz, meu Deus, o mundo acabou, eu vou morrer com essa dor que eu tô sentindo, com essa angústia, seja uma dor física ou uma dor emocional. Você se desespera? Se você se desespera, como é que você vai estar na vida com uma postura confiante, que as pessoas olhem para você e digam, nossa, que exemplo a ser seguido. E aí, gente, se você assim, não importa qual a profissão que você escolheu, não importa aqui, tá? Mas se você tem uma profissão hoje que ela tem um servir, seja ela qual for, ela serve para algo. E se ela serve para algo, como é que você está servindo na sua profissão? Porque aí eu vejo um monte de gente angustiado e trabalhando com profissões que são extremamente do servir. Profissões que estão servindo ao mundo. E aí quando a gente vê essas pessoas angustiadas, com crises de ansiedade, a gente percebe que não tem propósito. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas desempregadas, lutando, desesperadas, querendo conquistar. E acabam conquistando. Às vezes não é como quer, mas vão lá, estão fazendo alguma coisa, estão se mexendo, estão servindo. Aí às vezes a gente vê pessoas empregadas, ganhando salário no final do mês, sem medo do desemprego, porque está num cargo público, por exemplo. Mas vivendo uma crise de ansiedade, uma vida numa angústia terrível. E aí você olha para essas pessoas e pergunta o que é que está faltando ali? Propósito. Serviço. Se tem propósito, se tem serviço, se está servindo com propósito para algo, que acredita que está fazendo um bem para a humanidade, tem autoconfiança. E se tem autoconfiança, tem saúde mental e a ansiedade não toma conta. Mas se eu estou aqui, venho aqui, faço essas lives gratuitas, ofereço um pouco do meu trabalho, encontro propósito nisto, eu vou passar por momentos angustiantes, como todo ser humano. Mas essa angústia não vai me dominar, me gerar uma crise de ansiedade, me gerar um transtorno de ansiedade. Aí eu tô com transtorno de ansiedade ali há vários anos e não passa. Aí aparece tal da depressão, né? Porque eu começo a entrar em tristeza e aí vem a depressão. E eu vou ficar nesse movimento. É escolha. Larissa, então você tá dizendo que não existe alterações químicas, né? E aí, não tô dizendo isso. Tô dizendo, existem sim, inclusive, alterações químicas. A neurociência tá aí para provar um monte de coisa, principalmente sobre o nosso córtex pré-frontal, a formação, né, do córtex pré-frontal, a idade, o cérebro diferente do pessoal do TDAH, PHDA em Portugal. Tá aí provando um monte de coisa, mas também tá provando que a forma como a gente olha para a vida modifica a nossa forma que a gente lida com as próprias situações da vida. Então, a forma como eu olho para a vida vai modificar
a forma, né, como o meu cérebro trabalha e como as conexões, finalmente saiu, como as conexões sinápticas agem, e aí eu vou estar perante a vida de forma diferente. Então, fica todo mundo querendo estar numa caixinha à espera da pílula mágica. Essa pílula mágica não vai chegar. Não chega nem para mim, nem para você. É preciso que a gente vá para todos os lados. Eu digo a pacientes depressivos, meus, não adianta fazer só o processo terapêutico. Como não adianta fazer só a medicação. É uma mudança completa no seu estado de vida. Tá depressivo? Rapaz, você vai ter que sair de casa todo dia. Você vai ter que buscar a luz do sol. Você vai ter que entrar na sua... Se você acreditar em algo, você vai ter que viver este algo. Então, você acredita em Deus, em Oxalá, em Pai em Jeová, seja lá qual for sua religião. Se você acredita, vá para sua religião também. Não é um ou outro, não. Se você está num processo depressivo, você vai precisar de todas as bases que te sustentam psiquicamente, te segurando para você estar firme, com postura perante a vida. Porque uma pessoa depressiva, ela tá assim, sem energia, ela tá para dentro. Então ela precisa ir para fora, ela precisa de postura. Quem vai dar essa postura, essa sustentação aqui, para ela ir para o mundo, são as bases da vida dela. E quais são as bases? É a família, a religião, é a saúde, é o trabalho. Então ela vai precisar entrar em todos os âmbitos e se amparar em coisas. Mas não se amparando no... eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho o marido que eu queria, eu não tenho filho, ou eu tenho um filho, ou não é o filho que eu queria. Não é isto, porque você entra no julgamento e você está precisando de sustentação e não julgar. Mas é a olhar de eu tenho um emprego, ainda não é o que eu quero. Mas assim que eu melhorar esse meu estado de humor, eu vou sair daqui, eu vou ter postura perante a vida. E aí eu vou ter o emprego que eu quero. Então é preciso mudar o disco interno. E buscando essas sustentações. Paciente meu que tem fé, que acredita, faz terapia, vai para psiquiatra e sim, vai procurar ajuda espiritual. Se acredita nisso, vai. Por quê? Por quê? Porque eu sei que a vida não é uma coisa quadradinha, bonitinha, encaixadinha. Ela precisa... A gente não é feito de uma coisa só, gente. Ninguém aqui é feito só do corpo físico. Tem aqui um corpo mental, né? Que hoje a neurociência vem dizer que é o cérebro, que são os neurotransmissores, que são as conexões sinápticas, que são a forma como o seu cérebro se constituiu. Mas a gente não vive só de osso. Nosso corpo é osso, é o sangue, são os músculos. Então a nossa constituição não é única. Tem células, tem água. Não, a nossa constituição é múltipla. Então por que não fazer um tratamento múltiplo? Se você acredita, vá, se jogue. Eu digo sempre pro meu paciente... Você tem religião? Tenho, Larissa, eu tenho minha religião. Eu não vou, aí você vê paciente depressivo. Tenho minha religião, mas não vou há 2 anos. Fica aqui, de vez em quando eu rezo. Faz atividade física? Eu gosto até de fazer um esporte, ou às vezes eu faço uma musculação, mas vou de vez em quando. Começa a ver a vida, é o lado profissional, como é que tá? Minha profissão eu não gosto, eu tô lá porque não tem jeito. Ok, mas dentro desse não tem jeito, você não tem um amigo importante no trabalho? Não, então faça. Busque base. Volte para sua religião. Peça ajuda a alguém da sua religião, seja lá qual for. Nem me interessa a religião que você segue. O que me interessa é que você se agarre e tenha bases. E vamos trabalhar essa estrutura psíquica, essa forma de pensamento. A mesma coisa na ansiedade. Tá ansioso porque tá falta de autoconfiança. Tá faltando autoconfiança. Se está faltando autoconfiança, onde é que essa autoconfiança se perdeu? E muitas vezes se perdeu em dores profundas da infância. Ou em abusos sexuais, que hoje é o que a gente escuta muito em setting terapêutico, mulheres e homens vítimas de abuso sexual. Onde é que se perdeu essa autoconfiança? Na ferida
causada por uma dor profunda. Então a autoconfiança está lá perdida. Vamos lá resgatar essa autoconfiança. Vamos resgatar esse lugar nomeando o que foi que te fez perder, porque às vezes a gente só precisa nomear. E dizer, sim, você foi vítima de um abuso. E às vezes esse abuso não é sexual, às vezes é, mas às vezes não é. Um abuso mental, no sentido de que você, psicológico, que você estava vivendo uma etapa da sua vida e teve que, veio alguém ali, quebrou, né, essa etapa e te tirou deste lugar de forma abrupta. Né? Às vezes é um pai e uma mãe que diz, vai sozinho para a escola agora, sem preparar a criança. Né? Às vezes é uma professora que te traz a dura realidade da rejeição na sala de aula. Às vezes é um vizinho, um colega mais velho, porque quando é da sua idade já é um processo natural que vocês estão vivendo. E por mais que você esteja mais, né, psiquicamente não tão amadurecido quanto um colega da sua idade, é mais fácil para sua estrutura psíquica entender e lidar com aquilo, ok? Mas quando é alguém 2, 3, 4 anos mais velho, a partir daí é um abuso. Então a gente vai entender psicologicamente onde é que você perdeu isto. E vamos entender que rigorosidade é esta e essa incapacidade de fazer com que você acredite em você mesmo. E cadê a postura perante a vida? E aí o convite na psicoterapia é: traz postura para a vida. Qual a postura que você está tendo no seu ambiente profissional? Aí você começa a ouvir a história do paciente e aí ele diz assim, eu não sei dar não a ninguém no trabalho. Ou eu briguei com todo mundo no meu ambiente de trabalho. Ou eu sou sempre vitimizada pelos outros. E aí a gente começa a ver que na verdade está se permitindo ser vitimizada. Porque tem coisas que estão na cara. Eu nunca esqueço de uma paciente que ela disse pra mim, a gente tá namorando. E aí isso já tem muitos anos, né? Acho que 10 anos quase. E eu disse, ela namorando, mas um namoro que só acontece durante a semana, final de semana, onde é que tá essa pessoa? Larissa, não sei. Eu fiz, então. Que namoro é esse que a pessoa só tá disponível durante a semana? Você já parou pra pensar sobre isto? E ela, não. Como é que ela tá numa relação? Né? Aceitando o que vem do outro e fingindo que não chama a atenção, que a pessoa não tá preparada, não tá disponível no final de semana, já que ela não tem nenhum trabalho, né? Porque quando tem um trabalho a gente entende, mas não tem nenhum trabalho. Por que ela não tá disponível no final de semana? Quer dizer, ela não percebeu isto? Não, ela estava sem postura. Então ela não estava fazendo as escolhas que ela precisava fazer. E fazer, inclusive, a escolha de olhar para lugares que dói e perceber, será que eu tô sendo enganada aqui? E quando ela despertou, tomou consciência, tomou postura, ela disse, não, realmente eu vou ter que olhar para isto. E olhou e percebeu de onde vinha o problema, e não tinha nada a ver com traição. O problema vinha de outro lugar. Que aí fez com que ela precisou terminar a relação, porque ela percebeu que aquela pessoa não tinha a mesma direção para a vida que ela. Né? A pessoa estava sempre buscando o mais fácil. E ela disse, é melhor terminar agora. Né? Tentou conversar, tentou mostrar, e depois disse, olha, agora não dá mais. E aí preferiu terminar a relação porque a pessoa estava vivendo uma vida sem ambição, muito numa preguiça, e ela é extremamente ambiciosa, procura muitas coisas, né? Não para, é uma vida sempre em movimento, e quando eu digo aqui não para, no sentido de não estagna, né? Não no sentido de que não relaxa, mas não está estagnada na vida. Então ela não podia ter uma pessoa do lado dela desculpa, diferente. Não dava, nunca ia dar certo a relação. Nunca ia dar certo a relação. Então quando ela tomou consciência disso, ela tomou postura e disse ao outro, ó, assim a gente não vai pra lugar nenhum. Eu não quero que você seja que nem eu, mas também eu não quero que você seja tão diferente, porque a gente vai chocar e começar a chocar. E é isto, gente, que a gente precisa ter. Esse exemplo é só para vocês entenderem a importância da postura perante todas as situações da nossa vida, todos os acontecimentos, e não deixarmos que os sintomas cheguem pra gente. Teve uma pergunta aqui, o não desespero é sinal de fé ou preparação? De que tipo? O não desespero é sinal de fé. Bom,
né? Se a gente tem fé, seja no divino, seja na gente, né? Se a gente tem fé, a gente acredita, né, em algo, mesmo que seja esse algo seja eu sou capaz de, a gente não se desespera. Então não tem medo? Não, tem medo. Até quem tem fé tem medo. Uma vez uma amiga muito religiosa, vamos dizer assim, me disse assim, na verdade quem tem fé é quem tem mais medo. Porque sabe que as coisas podem acontecer de forma realmente ruins. Então se apega ao divino, se apega a Deus de uma forma tão grande e poderosa para que aquele medo diminua e ela acredite no futuro. Então quem tem fé também tem medo. Mas se desesperar é quem não acredita em si mesmo. Quem não acredita na sua força. Quem não sabe, quem não se conhece. Quem não sabe quem é, quem não se conhece. Porque uma vez, né, recentemente, na verdade, eu disse assim para uma amiga: eu sei que isso aqui tá me deixando com medo, com receio, mas eu também sei que se vier eu dou conta. Então não é porque a gente vai deixar de ter medo, mas se vocês pararem diante das questões da sua vida, em vez de ficar pensando no que pode acontecer, no que pode, como você pode responder, ou no será que eu vou dar conta, ou no será que nunca mais eu vou ter aquilo que eu tanto queria, em vez de ficar preso nessas coisas, volta para dentro de você e diz assim: se aquilo que eu tanto quiser não acontecer, e aí? Como é que eu vou ficar? Eu dou conta disto? E a resposta vai ser sempre: eu sei que eu dou. E talvez você descubra que você vai ser feliz. Mesmo se o casamento ideal não chegar, mesmo se o parceiro ideal não aparecer, mesmo se a profissão que você achava que era ideal não chegar na sua vida. Você sabe que você vai dar conta. Quando você volta para dentro, você tem essas respostas. Quando você volta para fora e fica buscando externamente, você não vai ter essa resposta. Eu vi de uma pessoa e agora eu não vou lembrar onde foi, mas recente, eu acho que foi uma das mulheres do pessoal da Trinca, né? Que é Joel J, Caio Carneiro, acho que é a esposa de Caio Carneiro. Caio Carneiro, gente, o nome, me perdoem se eu estiver errada. Ai, não lembro. Acho que foi a esposa dele dizendo assim: eu já tinha buscado. Não foi ela. Ai, não lembro. Já tinha buscado todas as respostas externas. E não tinha resposta. Fui pro tarô, fui para a minha carreira profissional, fui para mentores, fiz várias mentorias, não vi a resposta. Não foi a mulher dele, não, foi outra pessoa. Agora eu não lembro onde foi, tá? Mas foi num podcast. E aí ela disse assim: e eu, cansada de não ter as respostas, fui buscar resposta com Deus. Porque eu já fazia terapia, tentei buscar resposta na terapia, não estava tendo respostas. E parei e comecei a conversar com Deus. E as respostas chegaram. Chegou num dia, num dois, não. Chegou com um tempo, onde eu dediquei tempo a Deus. E foi assim que a resposta chegou. E aí perguntaram a ela: então não adiantou nada daquilo? Ela: não adiantou tudo que eu fiz. Tudo. Porque eu só consegui ouvir a Deus quando eu entendi os caminhos que eu precisei passar. Quando durante esses caminhos várias coisas foram despertando para que eu conseguisse chegar até Deus, inclusive. E aí ela traz um método, gente, não lembro o nome da pessoa. Então ela traz um método, e o método dela, ela bota Deus em primeiro lugar. Aliás, ela não bota Deus em primeiro lugar, ela bota as etapas com Deus durante todas as etapas, né? E ela tem um método aí para ajudar mulheres empreendedoras, enfim. Mas o que eu acho bacana nisto é que muitas vezes a gente vai precisar parar e olhar para dentro. O seu processo de terapia, se você vai lá e chega na sua terapeuta só para falar as coisas do dia a dia, ontem tive isso, essa semana aconteceu aquilo, você tá jogando dinheiro fora. Traz as perguntas profundas da alma, né? Questiona, diz: aconteceu isso, me doeu naquele lugar, me senti criança, me senti insegura, me senti julgada,
Eu não consigo reagir bem quando eu sou julgada. Então, traz as dores da alma, traz perguntas chaves de você mesmo. Se pergunta, o que isso tá me doendo de verdade? O que essa irritação tá querendo me dizer? Leva isto para o seu processo terapêutico. O que esse constante adoecimento tá querendo me dizer? Olha, psicóloga, eu tô angustiado com essa dor que me toma. Eu tô sendo tomado por essa dor aqui e eu não sei o que fazer. E essa dor tá chegando agora na minha vida para me mostrar o quê? Traz as perguntas profundas da alma em vez de contar o dia a dia do que seu vizinho bateu na sua porta ou não bateu na sua porta. Se incomodou ou não incomodou. Essas situações do dia a dia são importantes? Às vezes são. Mas muitas vezes também elas escondem as dores da alma, que faz o processo terapêutico ser tão mais profundo. E mais do que isso, te traz postura de vida. O processo terapêutico, gente, fazer terapia é um convite para uma nova postura na vida. Você pode aceitar ou não. Espero que vocês que já estão em terapia aceitem. E vocês que não estão, aceitem o convite de fazer terapia. Janeiro tá aí, janeiro branco, um mês de autocuidado, de cuidar da sua saúde mental, agora e sempre. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva no YouTube para que vocês assistam, acompanhem, tá? Se inscreve lá no canal. É importante que vocês estejam comigo e eu esteja também com vocês. Tá bom? Um beijinho, cuidem da vossa saúde mental. Lembre-se, saúde mental importa e é vital.